Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos ensinamentos mais profundos da filosofia hermética do Caibalion. Sabe aquela verdade que, à primeira vista, parece um nó na cabeça, uma contradição total? Pois é, sobre isso que vamos conversar. Esse é um quebra-cabeça que, olha, deixou muito filósofo de cabelo em pé por séculos. É uma daquelas perguntas que bagunçam nossa lógica do dia a dia, sabe? E nos força a ver o mundo com outros olhos. É justamente essa tensão que a gente vai desvendar aqui. E a resposta, ou melhor, a chave para esse paradoxo divino, está aqui nesta máxima hermética. O Caibalion deixa bem claro, entender isso aqui não é só um joguinho mental não, é dar um passo gigante na direção da verdadeira sabedoria. Então vamos lá, o nosso roteiro para essa jornada de entendimento é o seguinte. Primeiro, a gente vai encarar de frente esse tal de paradoxo divino. Depois vamos usar uma analogia bem legal para entender o Criador dentro da criação. Em seguida, a gente olha para dentro, para a jornada espiritual. Daí, a gente expande a visão para o ciclo cósmico todo. E por fim, vamos falar da paz, da segurança que esse conhecimento traz. Bom, começando pelo começo. Para a filosofia hermética, isso não é bem uma contradição. Na verdade, é o que eles chamam de lei do paradoxo. É a ideia de que duas coisas que parecem totalmente opostas podem, na verdade, ser as duas faces da mesma moeda, coexistindo e se completando. Olha que interessante a forma como isso é dividido. De um lado, a gente tem a ideia de que o universo inteiro é uma criação mental que existe dentro da mente do todo. Do outro lado, a gente vê que o todo também está dentro de cada pedacinho do universo. E aqui está o pulo do gato. Não é para escolher um lado. Essas duas ideias não são opostas. Elas são os dois polos da mesma e única verdade. Tá. Eu sei, isso pode parecer meio abstrato. Então, para deixar essa ideia de imanência mais palpável, o hermetismo nos dá uma analogia simplesmente genial. Vamos pensar num grande mestre criador e na sua obra. Pensa, por exemplo, em Shakespeare. A primeira parte da analogia é essa. Personagens como Hamlet ou Falstaff, eles só existem, de verdade, dentro da mente do Shakespeare, certo? Fora da mente dele, eles não são nada. É a mesma lógica para o universo dentro da mente do todo. A existência dele depende totalmente desse campo mental. E é aqui que a analogia fica brilhante, porque ela mostra uma distinção fundamental. Vamos lá. Na realidade do palco, do nosso mundo, Hamlet não é Shakespeare. Seria loucura dizer que o personagem é o autor, né? Criatura não é criador. Mas, na verdade absoluta, o espírito, a essência do Shakespeare, está ali, em cada palavra, em cada gesto do Hamlet. É a vida do Shakespeare que dá vida ao personagem. Então, para a gente fechar esse conceito e não ter mais dúvida, vamos dar um nome para isso. Imanência. O que é imanência? É exatamente isso. É o estado de estar dentro. O espírito do Criador é a realidade que vive e sustenta a criação. Por dentro. Não é uma força externa, é a essência mais profunda da coisa. E esse ponto aqui é super importante, porque ele nos alerta para uma armadilha espiritual bem comum. Uma coisa é a gente reconhecer essa faísca divina dentro da gente. Isso é sabedoria. Outra coisa, bem diferente, é confundir essa faísca com um incêndio inteiro, com a totalidade do divino. Seria como o personagem Hamlet gritando no palco, "Eu sou Shakespeare". É um erro de perspectiva, né? Ok, a gente falou do universal, do cósmico, mas, e para nós, na prática? O que essa verdade da imanência significa para o nosso crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento espiritual? Olha, a definição hermética de desenvolvimento espiritual é muito direta. Não tem a ver com buscar algo lá fora, algo que falta. É o contrário, é um processo de despertar para o espírito que já está aqui dentro. E esse despertar é um caminho, tem etapas. Primeiro vem o reconhecimento, é a parte mental de admitir, ok, existe um espírito aqui dentro. Depois vem a realização, que é quando isso deixa de ser uma ideia e vira uma experiência, algo que se sente na pele. E por fim a manifestação, quando a gente começa a viver e agir a partir desse espírito, expressando ele no mundo. Agora vamos dar um zoom out, sair do nosso microcosmo e olhar para o quadro geral, para o cosmos. Os textos herméticos falam de um ciclo gigantesco, um ciclo de criação e retorno que dura éons, uma eternidade. Esse ciclo é como uma grande respiração cósmica. Tem dois movimentos. Primeiro, a expiração, que eles chamam de involução ou efusão. É quando o espírito se derrama na matéria, baixa a sua vibração para criar o universo físico que a gente conhece. Depois, vem a inspiração, a evolução ou infusão. É a jornada de volta para casa, quando a vida começa a se individualizar e a escalar de volta para a fonte. Essa linha do tempo aqui nos dá um mapa dessa jornada épica.
Tudo começa com a ideia criativa sendo projetada. Daí vem a descida, a involução, até o ponto mais baixo, o mais denso da matéria, e é a partir daí que a jornada de retorno começa. A evolução é essa longa subida passando por todos os planos, físico, mental, espiritual, até que, no fim de tudo, tudo volta para casa. Tudo é reabsorvido pela fonte. E aqui tem um detalhe que é, fundamental. Voltar para a fonte não significa desaparecer, ser aniquilado. Longe disso, é o contrário, é o clímax da jornada. O espírito individual, agora cheio de toda a experiência que viveu, não é destruído. Ele é infinitamente expandido ao se unir de novo com o Criador. E depois de toda essa viagem cósmica, vamos trazer tudo isso de volta para perto, pro coração. Vamos falar da paz, do conforto imenso que essa filosofia nos oferece. Porque pensa bem, a ideia de que a gente existe a cada segundo dentro da mente infinita do todo, isso não é só a filosofia, é uma fonte de uma segurança, de uma paz, que é difícil até de descrever. Essa citação do Carballion é linda. Ela fala da mente pai-mãe. Que metáfora poderosa, né? A ideia é que não importa onde a gente esteja, não importa o que aconteça, a gente nunca está fora de casa. Estamos sempre seguros na nossa morada. E para não restar nenhuma dúvida sobre isso, tem mais essa. Ela reforça a ideia de que ninguém, nenhuma alma está sozinha ou abandonada no universo. Essa conexão com a fonte não é algo que a gente conquista, é algo que é uma constante, faz parte do tecido da realidade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a verdade que é a essência do Criador infinito está, de fato, dentro de cada um de nós, qual é o verdadeiro limite do nosso potencial? Do nosso potencial para crescer, para criar, para evoluir. Essa é a grande questão que o Hermetismo nos convida a explorar, não só com a mente, mas com a vida inteira.